A história começa com alguns empresários poderosos discutindo o estado de sua empresa. Eles chegaram perto da falência muitas vezes, mas o presidente usou todos os truques do livro para colocá-los de volta nos trilhos. O glutão e seus pagãos se preparam para se deliciar com vinho, mas o provador de veneno tem que testá-lo primeiro. Ele não detecta nenhum pingo de veneno, então diz ao presidente que pode beber. Todos bebem o vinho enquanto vemos nosso protagonista disfarçado sair calmamente da sala. Infelizmente para os pagãos, o vinho estava envenenado, e suas vidas estão acabando rapidamente. O chefe chama seu provador de veneno de inútil, mas o provador não tem ideia do que aconteceu. Lá fora, nosso protagonista Garo sai calmamente da cena. Ele não pode deixar de notar uma garota beijando alguém e anda direto num poste. Em casa, sua irmã Akari se pergunta como Garo passou o veneno pelo provador. Ele simplesmente explica que tornou o provador imune a veneno. Isso soa absurdo, então Akari só pode se perguntar como ele fez isso. Geralt leva seu trabalho muito a sério, então ele estava se preparando para este dia há muito tempo. Ele passou 3 meses adicionando pequenas doses de veneno à comida do provador. Ele aumentou gradualmente a quantidade até que o provador pudesse sobreviver a uma dose letal. Foi um saco, mas ninguém jamais esperaria que alguém fizesse algo tão ridículo. Ser esperto assim é a única maneira de ele continuar no ramo. Akari se preocupa com a vida pessoal de Garo, então ela se pergunta quando ele vai se casar. Garo quase engasga até a morte e aponta que não conhece nenhuma mulher em seu ramo de trabalho. Ela diz que é importante porque a avó deles quer fazer um dos netos a nova chefe do clã do veneno. Quando Garo disse que não podia porque era solteiro, a avó o arranjou com uma completa estranha de outro ramo da família. Ela insistiu e quase o forçou a se casar. Garo não está pensando em casamento, então a linhagem de mestres do veneno acabará com ele. Nesse momento, Garo recebe uma mensagem do cara chamado Mestre das Pragas. Ele vai encontrá-lo, e o Mestre das Pragas tem que impedir que seus insetos pulem de sua máscara. Garo ouviu dizer que o Mestre das Agulhas tem 3 filhos agora, e suas contas estão fora de controle. Garo não quer isso para si, e planeja ficar solteiro pelo resto da vida. Ele se surpreende quando o Mestre das Pragas revela que está pensando em se casar. Ele conheceu uma garota legal e quieta que o aceita como ele é. Garo fica chocado porque pensou que o Mestre das Pragas tinha ainda menos chance do que ele. O Mestre das Pragas não quer que as coisas mudem e diz que os dois sempre serão melhores amigos. Ele se prepara para ir embora e usa seus insetos para levá-lo. Antes de ir, Garo admite que ouvi-lo falar sobre casamento o fez pensar que talvez não fosse tão ruim. Depois, Garo vai encontrar outro cliente chamado Ryota. Algumas garotas cercam Garo e Ryota explica que elas são suas assassinas/secretárias. Garo está ali apenas para fazer seu trabalho e esbarra numa divisória de vidro à prova de balas. Essa divisória está segurando a escória humana mais recente com quem Ryota quer a ajuda de Garo. O nome dela é Mei, e ela é conhecida como a estelionatária de casamentos sem coração. Ela tem causado todo tipo de problema em seu território, então Ryota quer que Garo cuide dela. Mei se pergunta quem ele é, mas Garo é sempre sobre negócios e ele a injeta com veneno. Ele explica que ela está prestes a sentir paralisia nervosa nas extremidades que vai em direção ao cérebro. Ela logo estará em agonia, como se estivesse sendo dilacerada. Infelizmente para ela, ela estará totalmente consciente durante tudo isso. Garo revela que, no final de tudo, ele a eliminará com o veneno mortal que criou. Mei tenta conversar para sair dessa, mas Garo apenas diz para ela ficar quieta. Ela diz que Garo a lembra de um ex-namorado, mas ele não acredita. Ela é conhecida como a estelionatária de casamentos, então não o surpreende que ela esteja tentando flertar para sair dessa. Mei admite que enganou muita gente, mas teve um bom motivo. Ela precisava de muito dinheiro para salvar seu irmãozinho que está muito doente. Ela pegou empréstimos e fez coisas terríveis por dinheiro, mas ainda não foi o suficiente. O veneno começa a fazer efeito, e Mei diz que as coisas acabando assim talvez não sejam tão ruins. Garo realmente se parece com a pessoa que ela mais ama, e tê-lo ali em seus últimos minutos lhe traz alguma paz. Ela implora para ele dizer o nome dele, então ele cede e se apresenta. Enquanto Ryota observa, suas secretárias se perguntam se ele foi a pessoa certa para este trabalho. Ryota silencia e explica que Garo é um mestre do veneno. A família Garo é uma das mais antigas no ramo do assassinato. Ele pode ter alguns hang-ups bobos, como eliminar apenas escória humana, mas Garo é muito requisitado. Ele é o melhor no que faz, e é de verdade. Mei chama Garo, mas se retrata e diz que não foi nada. Garo começa a suar e se pergunta se essa garota realmente está afim dele. Nesse momento, Garo recebe uma ligação de Makari. Ela se desculpa por ligar na linha de emergência dele, mas tinha que contar algo. Ela está voltando para a casa principal e queria contar antes de ir. Ela declara que dará à luz um novo mestre do veneno que será o verdadeiro herdeiro da família Garo. Garo fica chocado e tenta dizer a ela que ela não precisa fazer isso. Akari diz que ele não entende porque a avó deles é muito séria. Ela disse a Akari que se Garo não continuar a linhagem da família e ela se recusar a dar um filho, então elas terão apenas uma escolha. Elas tirarão a liberdade de Akari e a forçarão a ter bebês. Akari tem uma namorada por quem ela se importa muito, mas agora ela não tem escolha, a não ser terminar com ela. Garo se recusa a deixar Akari arruinar sua vida, então ele toma sua decisão.
Ele diz a May que se ela não quiser que sua vida acabe, então ela precisa se casar com ele. Ele explica que precisa se casar para se tornar o chefe do clã do veneno. Se ele tem que ficar com alguém, pelo menos quer que seja uma garota que goste dele, como May gosta. Para tornar o acordo ainda melhor, Garo diz que pode ajudar com o irmão doente dela. May fica encantada e se pergunta se é realmente justo ela ter tanta sorte. Os dois sorriem um para o outro e Garo fica feliz porque isso resolve todos os seus problemas. Ele espera feliz que May aceite, mas ela muda completamente seu comportamento. Ela diz que não há chance no mundo de ela jamais se casar com ele, e Garo fica completamente chocado. May sabia que sua vida ia acabar, então ela simplesmente queria ter uma chance antes que acabasse. May explica que casais geralmente ficam juntos porque são uma boa combinação. Um pedaço de lixo como Garu, que propõe a um alvo que ele pode eliminar a qualquer momento, não é uma boa combinação para ninguém. Ela diz que se ele está falando sério em encontrar alguém, ele precisa começar sendo honesto sobre como ele realmente se sente. Ela aponta que dá muito trabalho encontrar a pessoa certa e crescer junto com ela. Eles têm que se descobrir se chocando e se esgotando. May então se pergunta se Garo realmente só quer se casar por uma herança. Garo fica paralisado por suas palavras, então Ryota tem que lembrá-lo de voltar ao trabalho. Garo finalmente fala e conta tudo. Ele diz que só se livra de escória humana que merece ter suas vidas acabadas. Não se trata realmente de justiça, é simplesmente que ele não aceita trabalhos que o fariam ter dificuldade para dormir à noite. O trabalho de Garo o deixa muito frio, mas às vezes ele se pega querendo viver em paz com alguém que ama. Esse lado dele realmente faz Garo passar mal. A verdade é que ele quer conhecer alguém de quem goste e ter uma vida divertida e feliz, tanto quanto qualquer um. Uma vida onde uma garota pergunta como foi o dia dele ou o que há de errado quando ele tosse. Infelizmente, Garo sabe que nunca conhecerá uma garota assim. Ele nunca foi à escola, e nem mesmo foi à creche. Ele viveu como um mestre do veneno desde o dia em que teve idade suficiente para começar a formar memórias. Em seu mundo, mostrar fraqueza leva ao fracasso. Garo diz que nunca conseguiria se abrir e expor seu coração a um estranho. Surpreendentemente, May apenas ri e aponta que ele acabou de expor seu coração a ela. Ela concorda que ser um assassino é uma grande desvantagem, mas isso apenas significa que ele precisa trabalhar ainda mais para conhecer novas pessoas. Se ele continuar se expondo repetidamente, ela tem certeza de que ele vai conhecer alguém que goste dele. A vida de May está perto do fim, então ela diz a Garo para acabar logo com isso. As contas médicas do irmão dela não serão pagas porque ela estragou tudo. Ela tirou do futuro da pessoa de quem mais se importa, então se considera escória humana. Ryota chega e diz a Garo para terminar o trabalho. Garo se recusa e diz que precisa dela. Só um casamenteiro especialista poderia casar tantas pessoas quanto ela, então ele precisa da ajuda dela. Ela é a única pessoa que poderia encontrar alguém para ele, então ele quer contratá-la. Em troca, ele fará tudo o que puder para manter May e seu irmão vivos. Ela poderá viver com o irmão, e tudo o que terá que fazer é ajudá-lo a se casar. May vê a visão agora, e seu comportamento muda novamente. Ela explica que namorou mais pessoas do que consegue contar, mas nunca recebeu uma proposta como a de Garo. Nesse momento, Ryota os interrompe, pois está impaciente. Ele está muito decepcionado com Garo, mas acabar com a vida do mestre do veneno impulsionará sua empresa ao topo da indústria. May fica triste por acabar assim, mas Garo a lembra que eles têm um acordo. Garo aponta para Ryota que sua empresa é terrível. Eles aceitam trabalhos de pessoas comuns a preços baixíssimos. Então eles usam o que sabem para chantagear essas pessoas pelo resto de suas vidas. Eles arruinaram inúmeras vidas e o que fizeram é imperdoável. Ryota não consegue entender por que ele está dizendo tudo isso. Então Garo explica que só queria ter certeza de que eles cumpririam sua condição. Ele diz que todos eles são escória humana, e ele injeta veneno em seu próprio corpo. Ryota e seus homens atiram em Garo, mas é tarde demais. O veneno fez efeito e ele desaparece no ar. Garo explica que eles terão um assento na primeira fila para assistir um mestre do veneno em ação. Ryota então fica horrorizado quando vê que Garo apareceu acima deles. Depois que Garo os derrota, May percebe que ele não é só conversa. Ela olha para todos espalhados pelo chão e admite que Garo é realmente muito bom. Garo diz que eles não são ninguém. E ele usou apenas seu veneno de 300 tormentos. Eles viverão, mas o trauma os manterá fora do negócio. Akari o liga novamente, e Garou a informa que ela não precisa suceder à avó deles. Enquanto ele leva Ryota para fora, Garou explica que acabou de perceber algo. Conhecer alguém que você pode amar e construir uma vida é o mais próximo de um milagre que uma pessoa pode ter. É por isso que ele quer que Akari viva com sua namorada. Então ele quer que ela diga à avó que ele vai se casar e liderar o clã do veneno. No entanto, a diferença agora é que ele vai encontrar sua parceira sozinho. A Akari não consegue conter a felicidade que isso lhe causa. E ela promete contar à avó o que ele disse. Enquanto eles saem, May diz que Garo terá que carregá-la. Garo fica muito nervoso porque nunca tocou na garota, exceto a trabalho. May diz pra ele não se preocupar porque ele é na verdade um cara. Garo fica chocado e May revela que ele se vestiu como garota porque seu último alvo era um homem. Quando ele engana mulheres, ele se veste com roupas masculinas. A May registrou o Garo numa festa para arranjar namoro, então ele precisa preencher o perfil. Claro que ele não pode admitir que é um mestre em venenos, então ele simplesmente diz que é autônomo.
Tem muito mais homem do que mulher na festa, então a Mei bolou um plano. Ele vai encantar todos os caras, assim o Garo terá menos concorrência. A Mei ajudou o Garo a ficar todo arrumadinho, e agora ele está bem mais apresentável. O Garo pesquisou bastante e aprendeu que a primeira impressão é tudo. Ele encontra a primeira garota e pensa que tem a cantada perfeita. Ele diz que o nome dele é Garo e que ele ganha rios de dinheiro. Claro que não dá certo, e a Mei tem que dar um puxão de orelha nele. O Garo falhou completamente, e a garota fugiu horrorizada. O Garo aponta que a Mei disse que ele precisava encontrar o seu charme. Ele fez exatamente isso e determinou que o charme dele é a renda. A Mei concorda que é uma característica de primeira num homem, mas falar isso logo de cara faz dele um babaca que gosta de se gabar de dinheiro. A Mei dá mais um conselho e diz pra ele pelo menos olhar nos olhos da garota sorrindo. O Garo tenta, mas isso só assusta as garotas. A Mei tem uma ideia e diz que o Garo deveria tentar um aplicativo de namoro. Isso lhe rende um encontro em minutos, então a Mei diz que é hora de encontrar o seu verdadeiro charme. Infelizmente, o Garo está muito nervoso e treme violentamente. Eles estão almoçando, mas um mestre em venenos como ele nunca deveria comer nada que outra pessoa lhe sirva. Ele desenvolveu esse instinto há muito tempo, mas duvida que alguém ali queira matá-lo. Ele se força a comer, mas a acompanhante vai embora antes que ele possa terminar. Eles tentam várias vezes, mas não dá certo. O Garo já conheceu 30 mulheres, mas não trocou contato com nenhuma. Enquanto o Garo limpa um banheiro nervosamente, ele se pergunta se ele simplesmente não tem charme. A Mei o assegura que tem, e que provavelmente está escondido. Ele acha que pode ter encontrado, e tem a ver com o quanto o Garo gosta de kits de doces, DIY. Pessoas com hobbies incomuns podem se divertir muito conversando sobre eles. A Mei aponta que o limpador que eles estão usando é muito eficaz, e o Garo revela que é a sua própria mistura especial. Usar veneno mortal para combater manchas difíceis é a sua forma favorita de desestressar. Depois que eles se despedem por hoje, um cara maluco captura a Mei. O Garo percebe imediatamente, mas não é rápido o suficiente para impedi-lo. Esse cara é o irmão mais novo do Ryota, e ele está furioso. O Ryota tinha grandes sonhos de dominar a indústria, mas agora ele fala em assumir o serviço de limpeza da família. Algo mudou, e esse cara culpa a Mei. Ele tem balas de chumbo na boca e as usa atirando no rosto da Mei. Ele quer fazer a Mei pagar e se prepara para usar seu ataque mais brutal. Nesse momento, seu capanga diz que tem alguém no meio da estrada. É o Garo, e o cara diz para atropelarem ele. O Garo nem pisca, e vemos que ele tem um tipo diferente de veneno. É outra mistura especial, mas essa é muito mais poderosa. Os caras tentam atropelá-lo, mas o Garo vai pro ar e usa um veneno para destruir o caminhão. O caminhão deles é cortado ao meio, e o Garo os persegue. O Garo é um psicopata absoluto enquanto os alcança e todos voam da ponte. O Garo agradece a Mei por ajudá-lo, porque ele teria desistido depois da primeira garota o rejeitar se estivesse sozinho. Ele sabe que é um caso perdido, mas está contando com a Mei para ajudá-lo. Eles trocam informações de contato e o Garo duvida que sua lista de amigos vai aumentar algum dia. A Jess então percebe algo e diz que acha que sabe qual é o verdadeiro charme do Garo. Um vislumbre do passado mostra quando o Garou estava sendo ensinado. Seu professor lhe disse que as pessoas que aprimoram suas artes de matar sem cessar são conhecidas como mestres. Após muitas gerações, eles ganharam habilidades letais chamadas linhagens modificadas. De volta ao presente, a Mei leva a Scarlet para uma galeria de arte. O objetivo deles é ensinar a Scarlet como se comportar. Ele pode conseguir o número de uma garota no futuro, então terá que saber como lidar com os próximos passos. A Mei o submete a vários testes, e o Garo falha miseravelmente. Ele nunca sabe o que dizer e fica procurando respostas online em vez de dar sua própria opinião. O Garo, no entanto, muda completamente quando eles encontram um kit de doces DIY de 40 anos. É um dos primeiros a ser feito e está avaliado em 30 milhões de ienes. Kits de doces DIY são o hobby do Garo, e ele diz que pagaria 10 vezes esse valor só para tê-lo. A Mei aponta que é só um copo e um pouco de açúcar, então agora o Garo tem que corrigi-la. Ele explica que o valor não está nos materiais. Nesse momento, a Mei diz para o Garo olhar para um cara que está se comportando de forma estranha. A esposa dele está com ele, mas o que é ainda mais estranho é que um grupo de garotas o cerca. A Mei explica que o nome dele é Shiratori, e ele é o pintor mais popular entre os jovens. Ele parece e age como um esquisitão, mas seus fãs não se importariam com isso. As pessoas podem ser queridas por muitos simplesmente tendo um talento. Isso é verdade para atletas que sempre aparecem nos momentos cruciais ou um médico que salva um membro da sua família. É isso que é um charme, mas o Garo aponta que ele não tem isso. A Mei diz que ele realmente tem, e usa o exemplo mais recente. O Garo derrubou uma sala inteira de bandidos e resgatou a Mei sozinho. É por isso que a Mei diz que o Garo deve esquecer as festas e aplicativos de namoro. A maneira como ele realmente encontrará uma garota é ajudando-as. A Mei diz a ele que ele precisa resgatar reféns e proteger VIPs. Ele fará seu trabalho naturalmente, e alguém vai se apaixonar por ele. O Garo aponta que ele é um mestre em venenos, e seu trabalho é tirar a vida das pessoas. A Mei retruca dizendo que ninguém disse que ele não podia salvar pessoas. Nesse momento, um alarme soa, pois alguém roubou uma pintura cara. Os guardas acham que é uma ladra infame, cujo nome é Himei. Eles a procuram a bordo do navio, mas vemos que ela já escapou nas costas de um tubarão.
A garota chega em segurança e agradece ao seu tubarão que ela chama de Chomsky. Himei vai encontrar o resto de sua equipe, mas eles são engolidos por um ataque estranho. Himei não consegue entender o que está acontecendo e o atacante finalmente se revela. De volta com nosso herói, a Mei conta o plano. O Garou vai salvar garotas quando elas estiverem em apuros e conquistá-las. A Mei tem certeza que vai funcionar e chama isso de Operação Cavaleiro Branco. O Garou se pergunta onde ele vai encontrar esses trabalhos de resgate, então a Mei lhe mostra um site chamado Darknev. É um site onde ele pode encontrar todo tipo de trabalhos duvidosos. Encontrar bicos de resgate e segurança será moleza no Darknev. A Mei não acredita que ele nunca ouviu falar disso, então ele explica que eles conseguem todos os seus trabalhos através de um intermediário. Enquanto está no site, o Garou encontra algo interessante. É um vídeo do cara que fez Jaime refém. Sua mensagem é para as pessoas que trabalham com Hime. Em troca de sua libertação segura, ele quer todas as obras de arte que eles roubaram. O Garou atende ao chamado de ajuda e vai ouvir o que os trabalhadores de Hime têm a dizer. Eles explicam que o submundo conhece Jaime como uma ladra infame. No entanto, a verdade é que colecionadores maliciosos roubam arte dos desfavorecidos, e Hime devolve tudo aos donos originais. Hime confiou as obras de arte a esses caras, então eles se recusaram a entregá-las ao cara que está exigindo. É por isso que eles estão fazendo este chamado aberto para encontrar alguém que possa ajudar. Eles querem que alguém se infiltre no esconderijo do inimigo antes da troca e resgate Jaime. Eles notaram que quase ninguém apareceu para a apresentação deles, e fica claro que eles não ofereceram dinheiro suficiente. Esses caras são fãs sérios da equipe, então um deles até diz que venderá todos os seus órgãos para pagar alguém para ajudar. A Mei acha que é a oportunidade perfeita para o Garou agir como um cavaleiro de armadura brilhante, então ele levanta a mão. Ela revela que Garou é um mestre da família Garou. O Garou diz que está ali para resgatar a chefe deles, mas os caras estão apavorados. Eles já ouviram falar de Garou, o mestre em venenos antes, e se perguntam o que ele está fazendo ali. Eles sabem o quão requisitado ele é, então têm certeza de que teriam que vender seus órgãos para pagar a taxa do intermediário. Os caras comemoram quando percebem que poderão salvar Jaime com o mestre ao lado deles. Em outro lugar, vemos que a pessoa que capturou Hime é na verdade o capitão do navio. Ele diz a Hime para desistir de seus pequenos roubos para que ela possa fazer parte de sua coleção. Hime está enojada e declara que rouba pelo que acredita. Um vislumbre do passado mostra quando Hime foi informada sobre uma certa obra de arte. O artista era um mestre e a pintura que ele fez de sua filha vale 2 bilhões de ienes. Ambos faleceram e a pintura ficou com o marido da filha. É a única pintura que o marido tinha de sua esposa, então ele implorou a Hime para encontrá-la para ele. Hime diz ao capitão que fez uma promessa a uma garotinha e seu pai de que traria a pintura de volta. Isso só irrita o capitão, então ele chama seu executor chamado Ushio. Ele diz ao executor para quebrar o espírito de Hime. Então Ishiro ela atormenta com água. Perto dali, vemos que nossos heróis estão procurando por Hime. A assistente de Jaime lhes deu um GPS, e ele está mostrando exatamente onde ela está. Infelizmente, eles são encontrados por alguns guardas que se recusam a deixá-los passar. O Garou imediatamente entra em ação e os derruba com um ataque. De volta com Jaime, vemos que Oshua está sufocando com sua habilidade de controlar a água. Sua vida está prestes a acabar, então o capitão diz a Oshio para parar por enquanto. Intrusos invadiram o navio e ele quer que o Suyu cuide deles. Enquanto isso, Geralt pratica como ele vai se apresentar. Ele planeja dizer seu nome imediatamente, seguido por um pedido para que ela o acompanhe com a intenção de casar. Claro, a Mei o repreende porque isso só o levaria a ser rejeitado. Eles encontram mais guardas, então a Mei tem que explicar o que ele deve dizer enquanto eles abrem caminho pelos guardas. O Garou precisa pensar nos sentimentos da garota e esquecer o casamento por enquanto. Para Hime, ele só precisa ser o mestre que veio resgatá-la. Ela está presa agora e provavelmente aterrorizada. De volta com Jaime, o capitão diz que será ele quem a atormentará agora. Ele saca uma arma, mas Hime não se impressiona porque ele estaria apenas tirando a vida dela. O capitão revela que a arma é na verdade para destruir a pintura. Hime fica horrorizada, então ela tenta lembrá-lo que ele é um colecionador. A pintura vale muito dinheiro, mas seu valor real é ainda maior. O capitão diz que é um pequeno preço a pagar para adicionar Jaime à sua coleção. Hime prometeu àquela garotinha que traria de volta a pintura de sua mãe, então ela concorda em fazer o que o capitão disser. O capitão fica feliz, mas seu braço é destruído um segundo depois. Ele grita de agonia e tenta desesperadamente descobrir o que aconteceu. Um poder estranho emerge da pintura e consome o capitão enquanto ele implora por misericórdia. Este foi o ataque do nosso herói, e ele finalmente se apresenta a Amy. Ele explica que é o mestre em venenos e que está ali para salvá-la. Ele declara que ela está segura agora, e ele pode ficar sem palavras. A primeira coisa que ela diz é que o grupo deles não tem dinheiro suficiente para pagar um mestre. Ela só pode se perguntar como eles pagaram por seus serviços, e o Garou começa a surtar. Ele não sabe o que dizer. E olha para Mei.
A Mei percebe que ele está em apuros porque eles só planejaram a introdução dele. A Mei entra para ajudar e começa a desamarrar Jaime. Ele só fica feliz por terem chegado antes que algo pior acontecesse. Infelizmente não é o caso, pois Ishu aparece para agarrar Himei. O capitão ainda está vivo, então ele ordena a Ushio, o mestre da água, que elimine os ratos. O Garo não diz uma única palavra e simplesmente se injeta com veneno. Ele está em um borrão absoluto enquanto avança, mas fica chocado quando o Shio se transforma em água. Ambos são insanamente rápidos, e o Garo diz para Mei levar Himei para um lugar seguro. O Shio usa sua habilidade de água para dar a si mesmo um braço gigante, e seu soco causa danos massivos. Eles caem no andar de baixo e vemos que o Garo está em péssimas condições. O Shio avança, mas surpreendentemente para bruscamente, e pede desculpas por não ter se apresentado antes. O Shio acaba sendo uma garota, e ela dá seu cartão de visitas para o Garou. Ela sabe que ele é o mestre do veneno, e diz que gostaria de resolver isso em particular. Uma luta entre mestres resultará em perdas maiores do que a taxa de Garou cobrirá. É por isso que Yoshio decidiu oferecer a Garo 10 vezes o que seu cliente está pagando a ele. Ela aponta que isso é simplesmente negócio. Então Garo deveria deixar de lado qualquer lealdade, compaixão e confiança. Yoshio começa a divagar sobre negócios, e Mei percebe que a coisa dos esteroides de Garou ainda tem um pouco. Mei quer dar para Garou, mas ele diz em voz alta para não tocar, isso faz o Shio perceber que deve ser um veneno mortal. O Shio aponta que os mestres passaram linhagens de sangue modificadas junto com seu chamado. O mestre do veneno 1 fortalece Garou em resposta a doses letais de veneno. O Shio diz que é um grande presente, mas Garou rejeita a ideia. Ele explica que é na verdade uma maldição que o força a terminar seus alvos antes de morrer. Garou determina que o Shio também deve estar usando seu sangue modificado. Está claro que eles não chegarão a um acordo, então o Shio simplesmente o ataca. Eles mais uma vez se movem em velocidade incrível, e desviam dos ataques um do outro. Essa última troca fez o Shio perceber que a linhagem de sangue modificada de Garou o torna mais rápido à medida que ele se aproxima da morte. Garou pensa em quão insano foi o último ataque, então ele sabe que está ferrado se for atingido. Shio está desapontada porque não consegue entender o que motiva Garou. Ela diz que ele não pode ser do tipo que fica sentado com uma grande família comendo um bom jantar. Em vez disso, ela determina que ele quer muito dinheiro. Enquanto lutam, ela se pergunta se Hime é uma cliente lucrativa. O Shio diz que se não for por dinheiro, então Garo pode estar romanticamente envolvido com ela. Garo lança um ataque, mas o Shio não se impressiona porque mal a arranhou. É muito mais do que parece, pois o braço dela explode. Antes que ela possa entender o que acabou de acontecer, Garo a esmaga no chão. Garo então declara que ele e Jaime são completos estranhos. Ele pega o Shio de surpresa e acerta outro soco. Ele diz que ele e Hime podem ser estranhos agora, mas ela pode significar muito para ele um dia. O Shio está completamente arrasada porque Garota a atingiu 3 vezes no mesmo lugar até o milímetro. Ela não entende o que ele está falando, então Garo facilita para ela. Mais cedo, ela descartou a ideia de desfrutar de uma boa refeição com uma grande família. Garo pensa em como ele cresceu sozinho, então ele diz que uma grande família é na verdade o que ele quer. Ele fará tudo o que puder para conseguir isso, mesmo que isso o mate. Outra olhada no passado mostra uma garota sendo acordada por seu alarme. Ela ia se atrasar para a escola, então ficou chateada com a mãe por não tê-la acordado. Sua mãe a lembrou que ela não tinha aula hoje, então toda a família deu uma boa risada. Estranhamente, essas pessoas não sabiam que estavam atrás de um vidro e sendo usadas para uma exposição. Elas estavam sendo usadas para mostrar a Gero e seus irmãos como é o comportamento humano. Além da arte de acabar com vidas, a família Gero lhe ensinou sobre as vidas das pessoas que ele eliminaria. Essas pessoas viviam do outro lado de espelhos unidirecionais, sem saber o que estava acontecendo. Este lugar estranho é chamado de zoológico humano. Garo foi informado de que as vidas dessas criaturas ignorantes estavam à mercê do destino. Como herdeiro do clã do veneno, o dever de Garo é controlar seus destinos. De volta ao presente, o Shio usa seu ataque mais poderoso, em uma tentativa de salvar sua própria vida. É o ataque de linhagem de sangue modificada chamado Chicotes do Inferno. Ela lança água em nosso herói e explica que sua pele simula com precisão o movimento de fluidos. Ela demonstra seu incrível controle atingindo Mei, e Jaime se pergunta por que elas a estão ajudando. Mei explica que é o trabalho delas, mas o mais importante, Hime significa mais do que isso para Garo. Enquanto Garo desvia dos ataques, Mei diz a Himei para fugir. A prioridade delas é levá-la em segurança, e essa luta pode demorar um pouco. Himei decide não fugir e, em vez disso, pergunta como pode ajudar. Mei é pega de surpresa, e Himei olha para a seringa de Garo. Lá embaixo, Garo continua desviando, mas eventualmente leva um golpe. Ele pensa em como perdeu seus suprimentos de agulhas e venenos quando foi socado mais cedo. Ele está em uma desvantagem real agora, e não há como ele chegar perto de Ushio. Quando Garo era mais jovem, seu professor lhe disse para nunca lutar contra outro mestre por menos de 5 bilhões de ienes. Mesmo assim, ele só deveria aceitar se sua vitória fosse garantida.
Isso porque o mestre não deve arriscar expor suas artes, chamadas de incrementos de linhagem de sangue modificada. Se alguém aprender o de Garo, ele deve eliminá-lo imediatamente. Ele não pode permitir que vivam, e deve preservar o legado do mestre do veneno. Garo odeia essa memória, mas é trazido de volta à realidade quando ela o derruba. Ela queria lhe trazer algo, e sabia que o mestre da água teria derrubado aquilo do ar se ela tentasse jogá-lo. Garo aponta que veio resgatá-la, então ele se pergunta por que ela não fugiu. Ela revela que pode dizer que ele quer ser seu cavaleiro de armadura brilhante. Infelizmente, ser resgatada como uma princesinha indefesa não é exatamente o estilo dela. Ela na verdade quer ajudá-lo nesta luta, então ela mostra a ele seu veneno. Jazz então, Osho a captura e dá uma boa risada. Garo estava fazendo o seu melhor para protegê-la, mas no final ela foi pega novamente. Ushio agora zomba de Haim por arriscar sua vida como uma idiota e ter sua vida prestes a acabar em vão. Garo se levanta e agradece a Mei por apresentá-lo a Hime, e não a outra pessoa. Ele revela que pegou a seringa, e Ushio percebe que está em apuros. Ela diz a Garo para largar a seringa, e ela consegue exatamente o que quer. No entanto, a seringa está vazia, pois Garo já se injetou. Ele choca Ushio com sua velocidade incrível, e ele coloca a agulha em sua garganta. Seus olhos nem conseguiam acompanhar seu movimento, e ela começa a perder o controle de sua água. Seu traje não consegue mais contê-la, e ela simplesmente implodiu. Garo tira o cartão de visita dela e diz que a ligará na próxima vez que precisar de um encanador. Seu discurso de herói cool termina abruptamente quando ele percebe que sua mão está em uma zona proibida. Ele começa a entrar em pânico e pergunta a Mei o que ele deve fazer. Momentos depois, Ushio se vê sendo consumida por chamas, mas uma mão se estende para ela. É Garo, e ele aprendeu muito sobre os poderes dela. Pelos sinais que ela desenvolveu na pele, ele determinou que ela é alérgica a ar puro. Ushio enche seu traje com água para que sua pele não entre em contato direto com o ar. A razão pela qual ele sabe tanto é porque ele leu na biblioteca do Mestre do Veneno. Garo salvou sua vida misturando um creme para manter sua reação alérgica sob controle. Ushio se pergunta se é apenas ele sentindo pena dela, mas Garo diz que não. Ele a venceu e depois a curou, então isso a ensinará a nunca mais mexer com ele. Quanto ao capitão, ele se desculpa pelo que fez e diz que nunca mais fará isso. Mei diz a ele que suas exposições legais foram ótimas, então ele precisa se concentrar apenas em fazê-las. Garo o assusta dizendo que eles estarão de olho nele. Ushio está furiosa porque Garo é muito mole. Em vez de acabar com a vida do capitão, ele apenas o está mandando pensar no que fez. Ela aponta que um mestre deve acabar com vidas e não deixar pontas soltas. Garo garante a ela que se o capitão mexer com ele novamente, ele receberá seu veneno de 1000 tormentos. Garo se certifica de que Hime está bem com isso, e ela concorda com a decisão deles. Não será um problema para ela porque ela nunca mais será pega. Ela oferece aos nossos heróis uma carona de volta à costa, mas eles não têm ideia do que os espera. Segundos depois, vemos que eles estão gritando por suas vidas enquanto Haim lhes dá uma carona nas costas de seu tubarão. Chomsky está na velocidade máxima, e Haim ri como uma maníaca. Mais tarde, Haim devolve a pintura, e a garotinha não poderia estar mais feliz. Ela dá as boas-vindas à mãe em casa, e os fãs de Hime torcem pela maravilhosa cena. O marido explica que sua esposa perdeu a vida em um acidente de carro. Eles poderiam ter vendido a pintura para viver uma vida despreocupada depois, mas escolheram manter sua família unida. Nesse momento, Garo fica chocado quando Haim lhes diz que a garotinha quer agradecer a ele pessoalmente. Garo preferiria ficar em seu canto escuro, mas Mei o incentiva a aceitar o elogio. A garotinha agradece por salvar sua mãe, e ele não sabe o que dizer. Heimen revela que pensou que Garo seria um idiota depois de saber que ele era um mestre. Ela ficou agradavelmente surpresa, pois ele acabou sendo uma exceção. Mei concorda enquanto ele explica que seu irmão fez a operação que Garo ajudou a pagar. Ele está se recuperando agora, e envia a Mei fotos de como ele está melhorando a cada dia. Porque Garo arriscou sua vida e lutou. Aquela família, a gangue de Haim e o irmão de Mei estão todos sorrindo agora. Essas são todas as coisas maravilhosas que Garo fez, mas ele não sabe como aceitar esse tipo de elogio. Antes que ele possa sair, os outros dizem que querem falar sobre o prêmio de Garo. Todos os órgãos do mundo descobririam o que ele fez por eles, e eles não têm muito dinheiro. No entanto, eles ficam felizes em lhe dar qualquer outra coisa que ele possa querer, então ele só precisa nomear. Garo não tem ideia do que dizer, então Mei diz que os três deveriam ir comemorar. Quando tudo isso acabar, vemos que Garo e Haim agora estão esperando Mei se juntar a eles. Mei envia uma mensagem para Garo, revelando que ele não poderá se juntar a eles, então os dois ficarão sozinhos. Eles acabam em uma festa de tubarões. E isso não é o que Garo esperava. Mei está por perto e anuncia o início da missão de namoro. Graças à Operação Cavaleiro Branco, Garo salvou Hime, que havia sido sequestrada. Agora eles estão em um encontro, e é bem óbvio que Hime não poderia estar mais interessada nele. Tudo o que Garo precisa fazer é dizer a ela como se sente e selar o acordo.
Mei está aterrorizada, no entanto, quando fica claro que Garo sabe que ele está aqui. Mei percebe que isso deveria ter sido esperado porque você não pode se esconder de um mestre. Garo está obviamente nervoso, então Mei só espera que ele se lembre da regra 1 da seção 3 da escola de namoro de Mei. Diz que se ele não encontrar mais nada para falar, ele deve elogiar algo que a garota está usando. Mei pensa em como Rime está coberta de coisas que ele pode elogiar. Ela tem um colar, brincos, uma jaqueta estilosa e várias outras coisas. Mei não poderia estar mais feliz quando Garo menciona o colar de Rime. Infelizmente, ele apenas diz que parece velho e se pergunta se é uma lembrança. Claro, não leva a lugar nenhum, pois Rime explica que o colar veio com um desumidificador que ela comprou em um mercado de pulgas. Ela realmente perde a cabeça porque deveria ser fácil ter um acompanhamento para isso. Em vez disso, Garo escolhe mudar de assunto. Ele se pergunta se pode cortar o franja dela, mas ela não cortou. Garo é uma bagunça total, mas felizmente Rime é muito tranquila. Garo ainda está de alguma forma estragando tudo, então Mei decide ajudá-lo. Mei assume o controle de uma tela próxima e a usa para dizer a Garro o que dizer. A mensagem diz a Garro para contar uma história sobre sua infância. Garro então revela a Mei que ele não pode comer nada que alguém tenha feito. Desde que ele se lembra, ele não fez nada além de treinar como mestre do veneno. Ele preparava suas próprias refeições e tudo o que importava era que elas não estivessem envenenadas. Ele então comia sozinho entre todo o seu treinamento. Ela pode se relacionar porque ela estava sozinha o tempo todo quando criança também. Ela não tinha família para começar e não tinha amigos no orfanato. Um dia, um homem rico perto do fim de sua vida a adotou. Ele percebeu que não havia deixado nenhum legado no final de sua vida, e ficou com medo. Ele provavelmente teria ficado bem escolhendo qualquer um, e ele escolheu Jaime. Ela herdou o nome dele e uma enorme fortuna. Mesmo quando criança, ela ficou chocada ao descobrir que ele tinha um monte de obras de arte chorando trancadas em um quarto. Depois de investigar um pouco, ela descobriu que ele as havia obtido ilegitimamente. Ela sabia o quão difícil era ficar sozinha, então ela enviou todas as pinturas de volta para suas casas. Ao fazer isso, ela queimou sua herança, então agora ela trabalha meio período 5 dias por semana apenas para sobreviver. Rime fica envergonhada de sua própria história, mas ela fica surpresa quando Garo a vê pelo que é. Mais cedo, pela primeira vez, ele conseguiu fazer algo pelo qual as pessoas o agradeceriam. Mei tem feito isso o tempo todo, então ele diz que nunca conheceu ninguém tão legal quanto ela. Ele e Mei não acredita no que ele acabou de dizer, e ela até começa a chorar. Garo se pergunta se ele disse algo errado, e Remei apenas explica que ninguém nunca cantou seus louvores assim. Mei manda uma mensagem para Garo ir em frente, e a música do tubarão começa a tocar. O Garo tira o chapéu de tubarão e revela que tem algo a dizer. A Mei se prepara, mas o Garo só pergunta se ela quer ser amiga dele. A Mei parece confusa, e a Mei perde a linha porque essa era a grande chance dele. A Mei aceita o pedido de amizade e diz que achou que ele ia chamá-la para sair. O Garo revela que queria, mas não sabe nada sobre ela. Mais importante ainda, ela não sabe nada sobre ele. Ele causou uma boa impressão antes, mas essa é só uma versão polida dele mesmo. O Garo revela que a verdade é que existem partes dele tão ruins que ele nem quer encará-las. Ele quer experimentar mais coisas com a Jaime, então ela vai conhecendo ele aos poucos. Aí, se ele conseguir convencê-la a vê-lo desse jeito também, ele gostaria de fazer uma proposta. Esse seria o primeiro passo para o casamento feliz que ele procura. A Mei não acredita no discurso dele, mas concorda em começar como amigos. No entanto, ela explica que roubar o coração dela não vai ser tão fácil. Depois vemos que a garota agora tem 2 amigos no celular dele. Antes da Mei ir embora, ela diz que o Garo deveria fazer o almoço deles da próxima vez, já que ele não pode comer comida feita por outras pessoas. O Garo concorda e eles se despedem. A Mei então informa ao Garo que ele tem um trabalho de guarda-costas agora. O Garo fica chocado porque isso seria como trair a Mei. A Mei aponta que ele é só amigo da Mei, e que há um monte de garotas para ele conhecer ainda. Conhecer mais delas vai ajudá-lo a ver os pontos bons delas claramente, e ele vai gostar ainda mais delas. A Mei pode ser realmente a pessoa certa para ele, ou talvez seja alguém que ele ainda nem conheceu. Um tempo depois, vemos a Mei trabalhando disfarçada numa festa de boas-vindas da faculdade, servindo bebidas para os estudantes. O Garo senta em algum lugar nervoso e a Mei espera que ele esteja à altura do trabalho. O Garo também está disfarçado, e ele não acredita que o trabalho dele o trouxe para uma dessas festas lendárias. Novos estudantes são chamados para se reunirem, e o cliente do Garo é Os estudantes mais velhos fazem um brinde para os novos estudantes, e vemos o quão tímida a garota é. Ela é abordada por alguns dos veteranos, que perguntam se ela está se divertindo. A garota desaba em lágrimas nervosas, dizendo simplesmente que está se divertindo muito. Depois que eles vão embora, a garota se sente muito mal consigo mesma, porque essa era a chance dela de conversar com os estudantes mais velhos, e ela estragou tudo. Uma olhada no passado explica como nosso herói acabou aqui.
Um homem chamado Mitsuhiko contratou o Garou para ser guarda-costas da sobrinha dele, Shiori. O Mitsuhiko é um cara rico excêntrico, já que ele insistiu em ter a reunião deles em um anel que ele mesmo carregava. Ele mostrou a determinação que o levou a todo o seu sucesso, enquanto carregava todo mundo explicando tudo. Ele disse que a Shiori está começando a universidade e, como tio dela, ele quer que ela seja protegida sem que ninguém perceba. O pai da Shiori construiu a empresa deles, a Balzac, do zero em uma geração, mas uma doença o levou a Ele deixou um testamento, afirmando que Shiori o sucederá como C e quando atingir a maioridade. O problema é que a irmã mais velha do Mitsuhiko, Futei, acredita que a empresa é dela por direito. Não se sabe o que ela pode fazer, mas aparentemente ela contratou alguém com técnicas estranhas que nenhum especialista comum conseguiria parar. A Mei arranjou para o Garou uma identidade falsa de estudante e um novo nome. A partir de então, ele é Daigo Oshima, um estudante de economia do terceiro ano. Foi quando a Shiori nervosamente perguntou a ele se tudo bem ela ir a uma festa de boas-vindas com bebidas. O Garou disse a ela que era um risco desnecessário, mas ela insistiu. Ela fez os olhinhos de cachorro pidão, então ele permitiu. Voltando ao presente, os estudantes mais velhos dizem que é hora das apresentações. Logo é a vez da Chiuri, então ela se levanta e diz o nome dela. Ela também diz a sua área de estudo, mas então o cérebro dela fica completamente sobrecarregado. Todo mundo está olhando para ela e ela começa a entrar em pânico. Centenas de tópicos de conversa potenciais inundam sua mente de uma vez, e ela fica ali parada, congelada. Ela eventualmente se decide dizendo que é um prazer conhecer todo mundo e se senta de volta. O Garou é o próximo estudante chamado, então ele se levanta. Outra olhada no passado mostra a Mei se perguntando se o Garou realmente conseguiria lidar com uma festa. O Garou explicou que ele já bebeu com o mestre dos insetos muitas vezes, então ele ficaria bem. A Mei ainda estava preocupada, então ele decidiu se infiltrar também. De volta ao presente, o Garou está ansioso para mostrar que um mestre de ponta também pode ser o centro das atenções da festa. O Garou se apresenta confiantemente como Daigo, e diz a todos para assistirem enquanto ele bebe 8 copos de cerveja. A Mei assiste horrorizada enquanto o Guru começa a engolir cada copo. O Guru termina tudo, mas o trabalho dele não acabou. Essa próxima parte é o que realmente vai impressionar todo mundo, então ele se prepara para maravilhar cada pessoa na sala. O corpo dele treme incontrolavelmente, então a Mei se pergunta se eles precisam chamar uma ambulância. O Garou regurgita uma versão gelatinosa da cerveja, e diz que essa façanha incrível vai render aplausos de todos. Ele termina sua apresentação espetacular dizendo que é um prazer conhecer todo mundo, mas eles estão todos horrorizados. O Garou tenta explicar que é só cerveja e um polímero absorvente de água, mas não funciona. Todo mundo simplesmente passa por ele para ver se há outros estudantes que ainda não se apresentaram. Um cara misterioso pausa um vídeo no celular e se levanta. Ele faz um símbolo estranho com as mãos e se apresenta como Naruko. Os outros perguntam qual é o nome completo e a área de estudo dele, mas o cara não dá essas informações. Ele diz que o que realmente importa é que ele conheceu todo mundo naquele exato momento. O Naruko ficou viajando o tempo todo, então o Garou só consegue se perguntar o que há de errado com ele. O Naruko diz que agradece às estrelas da sorte por ter conseguido estar ali, e por algum motivo ele diz isso 2 vezes. Ele mal disse alguma coisa, mas por algum motivo todas as garotas na festa o cercam imediatamente. Há muita coisa que o Garou não entende, e ele determina que festas de bebida têm profundezas ocultas. Depois o Garou tem algo a dizer para a Shiori, mas só de dizer o nome dela a assusta. Tudo o que ele quer saber é porque ela se forçou a vir para a festa. Ele sabe que ela vai herdar uma empresa, então ele imagina que ela veio para trabalhar em seus problemas de comunicação. A Shiori revela que não é só sobre a empresa, ela começa a chorar enquanto explica o que o pai dela disse antes de falecer. Num flashback, o pai da Shiori disse a ela para tentar beber quando fizesse 20 anos. Ele apontou que ela é uma garota legal, mas ela se preocupa demais com o que os outros pensam. Ele queria que ela parasse de pensar demais e apenas deixasse o que estava se passando na cabeça dela sair naturalmente. Ele usou suas últimas palavras para dizer que queria que ela se divertisse com as pessoas. Ele faleceu imediatamente depois disso, e aquelas palavras ficaram com ela. De volta ao presente, ela já explica que nunca consegue fazer isso porque um turbilhão de palavras sempre sobrecarrega o cérebro dela. Ela sabe que só precisa dar o primeiro passo. Aí todo mundo vai aceitá-la, mas ela ainda não consegue deixar de se preocupar. Há uma chance de que as pessoas com quem ela fala possam ficar irritadas ou até com raiva. O que realmente parte o coração dela é que ela nunca conseguiu conversar de verdade com o pai antes dele falecer. Ela nunca chegou a perguntar por que ele a nomeou sua sucessora. O rosto dela está coberto de lágrimas, mas ela está muito determinada. Ela quer se aprimorar e chegar ao ponto em que possa rir do seu medo. O Gaara lembra que ela está em perigo porque alguém quer tirar a vida dela. No entanto, se há algum lugar onde ela quer estar, então ele não a impedirá. Ele declara que o trabalho dele é simplesmente mantê-la segura, e a Chiori fica chocada com essas palavras. Perto dali, vemos que o Naruko não é um estudante normal.
Ele diz ao cliente dele que o guarda-costas da Chiori é muito bom. Ele age de forma muito natural e nunca deixa nenhuma brecha. O Naruko dá um relatório ao cliente dele sobre a situação, mas o celular dele fica sem bateria. Mais tarde vemos que o cliente do Naruko acaba sendo a Futai. Ele está trabalhando para ela, mas por algum motivo é ela quem está dando massagem nele. A Futai está furiosa porque o Naruko está nisso há um mês e ele não fez nenhum progresso. Ela o lembra da enorme quantia que está pagando a ele e exige resultados. Além disso, ela não acredita que uma garotinha esteja cobrindo uma marca de artigos para festas com um valor de mercado de 1 trilhão e 500 bilhões de ienes. Ela então exige saber quando ele planeja se livrar da Shiori. O Naruko explica calmamente que a hora ainda não é certa. Isso só deixa a Futai mais irritada, mas algum tipo de poder parece dominá-la. Os olhos dela começam a brilhar e a sua postura muda completamente. É como se ela estivesse sob o controle do Naruko, enquanto ela diz tudo o que ele quer ouvir. A Futai reconhece o que o Naruko disse sobre o novo guarda-costas da Shiori. Ele é muito bom, mas ainda é um ninguém. Não há nada com que se preocupar porque ele não vai durar um segundo contra um mestre como o Naruko. Ela quer que o Naruko faça a Shiori recusar a posição de ser Yu ou a deixe incapaz de aceitá-la. Ela nem se importa se isso significa tirar a vida dela. No dia seguinte, o Garta está genuinamente se divertindo em uma aula de economia não creditada. Ele está tão envolvido que a Mei aponta que ele realmente tem um passado trágico. Quando o professor pede à turma para nomear um produto que revolucionou sua indústria, o Garo responde sem hesitar. Ele escolhe uma empresa chamada Mix Mix Max Mix. Ele explica que eles fizeram um kit lendário de doces DIY, de edição limitada, dos quais apenas 100 foram feitos para o 30º aniversário da marca. O professor fica impressionado e os dois acabam discutindo sobre a grandeza do Mix Mix. O Garou está muito envolvido nessa aula e eles não conseguem acreditar. Perto dali, o Naruko faz algum tipo de meditação maluca e seus poderes começam a abalar a terra ao redor dele. Na aula, os dois caras ainda estão falando sobre a empresa de doces, e o professor diz que estudantes apaixonados como o Garou lhe dão esperança para o futuro. O Jastan Garou fica horrorizado quando todos na sala são derrubados por uma força estranha. Ele determina que o atacante deve ter mudado o plano. A pessoa percebeu que não conseguia separar o Garou da Shiori, então agora estão usando força bruta. Ninguém na sala parece suspeito, então o Garou percebe que o atacante deve estar do lado de fora. A sala começa a desabar, então o Garou se injeta imediatamente com veneno. O telhado cede, então ele corre para proteger a Shiori. O Naruko observa de fora, e ele está satisfeito com o próprio trabalho. Quanto ao Garou, ele imediatamente começa a analisar a situação. Ele descarta um ataque de gás porque a sala é bem ventilada. Ele conclui que alguém deve ter transmitido ondas sonoras remotamente para abalar a sala e desequilibrar todo mundo. Ao mesmo tempo, o Naruto está analisando o Garou. Ele está chocado porque ele embaralhou o senso de equilíbrio de todo mundo, mas o Garou conseguiu se recuperar imediatamente. O poder dele não permite isso e a recuperação do Garou deveria ter sido impossível. Nesse momento, os dois caras chegam à mesma conclusão ao mesmo tempo. O Garou determina que apenas um mestre do som poderia realizar um ataque tão preciso e em larga escala, e o Naruko determina que apenas um mestre do veneno poderia se recuperar dele tão rapidamente. No corredor, o Garou explica que todo assassino sabe que fazer seus ataques parecerem acidentes os poupa de problemas. Não há dúvida em sua mente de que o atacante estava tentando tirar a vida da Shiori. A Mei se pergunta se eles deveriam pular o acampamento no dia seguinte, mas o Garou diz que depende da Shiori e do tio dela. A Shiori então vai visitar o tio dela, que está ocupado malhando. O Mitsuhiko diz a Shiori que ela pode absolutamente ir. A razão dele é que não há substituto para os amigos que ela fará na escola. Ele diz a ela para ir fazer muitos deles, e a assegura que com os dois guarda-costas dela por perto, ela não tem nada com que se preocupar. No dia seguinte, a Shiori vai feliz para o acampamento e se despede do tio. Infelizmente, depois que ela sai, vemos que ele está sob o controle do Naruko. Ele tem um sorriso aterrorizante no rosto e espera que a Shiori se divirta. No caminho, o Garou pensa em como eles não podem garantir a segurança da Shiori mesmo que ela fique em casa. A única maneira de resolver isso é enfrentar o inimigo de frente. Diferente da situação com a Rimei, eles não têm ideia de quando o mestre do som vai atacar. Perto dali, um grupo de garotas se pergunta por que a tatuagem do Naruto diz um dia restante. Vemos que todas elas estão sob o controle dele, e ele explica que a tatuagem dele representa uma promessa. Após chegar ao acampamento, o Garou mostra suas incríveis habilidades na churrasqueira. Acontece que a Mei disse para ele que um homem que sabe cozinhar atrai 3 vezes mais mulheres. O Garou levou isso muito a sério e declarou que vai mostrar para todo mundo que ele cozinha como ninguém. Ali perto, ela já tenta oferecer um prato para uns alunos, mas fala baixinho demais. A Mei lembra o Garou que ela já disse para eles não se preocuparem com ela. Ela não quer que ajudem, pois quer resolver as coisas sozinha. O cérebro da Shiori ferve de novo enquanto ela tenta desesperadamente pensar em como se encaixar no grupo. De repente, ela tem uma ideia e começa a fuçar na bolsa. Ela se transforma num traje de garota mágica, e todo mundo fica se perguntando o que ela tá aprontando. Ela decidiu que as palavras não estão funcionando, então é hora de tentar outra coisa.
Ela coloca uma música e vai até uma mesa, anuncia que não tem nada nas mangas e, em seguida, faz uma série de truques de mágica impressionantes. Ela levanta uma tampa para revelar que um prato que antes estava vazio agora está cheio de comida. É um sucesso total, e ela diverte toda a multidão. Depois, a Meia a elogia pelos truques, e ela já explica que os aprendeu com o negócio da família. Ela admite que nunca se apresentou para pessoas antes e que estragou o final. Mesmo assim, ela está feliz e agradece ao Garou. Ela se lembrou da apresentação que ele fez na festa de boas-vindas e pensou que poderia fazer algo parecido. O Garou fica completamente sem jeito, sem saber o que dizer, mas consegue soltar um simples de nada. O Jastan é um cara chamado Tak. Se pergunta se os outros ouviram falar da maldição do Lord Clotney. Ele explica que essa área costumava ser uma pequena vila. Os moradores faziam oferendas a uma divindade local até a Segunda Guerra Mundial. Uma vez a cada 2 anos, quando as colheitas falhavam, eles escolhiam a criança mais nova da vila e a trancavam num santuário próximo. A criança era indefesa e a divindade a consumia. Felizmente, os moradores abandonaram o costume depois da guerra. No entanto, desastres como deslizamentos e incêndios se seguiram até que toda a vila foi dizimada. Mesmo agora, Lord Clotney espera por sua próxima oferenda. Tak diz que a próxima oferenda é a pessoa sentada ao seu lado e assusta todo mundo. Acontece que toda a lenda foi apenas uma preparação para um teste de coragem que o Tak planejou o tempo todo. Os alunos estão animados, e algumas garotas procuram o Naruko para formar dupla com ele. Na floresta, vemos que o Naruko está aprontando. Há fios por toda parte, e ele abre caminho por eles. Ele absorve os sons da floresta e diz que a melodia está super perfeita. Naruko chama o nome da Shiori e declara que sua sessão com ela começa agora. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.